Amém. Bom dia. Bom dia, comunidade. Tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus esteja reinando no seu coração. Amém. Vamos orar mais um pouquinho. Vamos pedir que o Espírito de Deus ministre aos nossos corações um pouquinho mais nessa manhã. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, te damos graças nessa manhã. É muito bom podermos estarmos aqui reunidos na tua presença. Te agradeço por cada vida aqui presente, te agradeço por aqueles que não puderam estar. O Senhor sabe de tudo na nossa vida. O Senhor um dia nos chamou para estar disponível ao Senhor. E que a cada dia mais nós venhamos entender esse cuidado do Senhor para conosco. E que esse entendimento venha estar latente em nossos corações. Nos ensina a cada dia mais nos entregar na Tua presença. Os louvores falou muito sobre isso hoje. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos leve uma profundidade diferente daquilo que é natural. E é lá que nós conhecemos profundamente o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Eu oro nessa manhã repreendendo qualquer distração, qualquer desconforto físico que possa atrapalhar essas vidas de ouvir a Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta assim, fique para você aí. Como é que você entrou aqui nessa manhã? Como é que nós viemos nesse lugar aqui nessa manhã? Não vou dizer assim, como é que você veio para a igreja? Porque a igreja somos nós. Aí eu vou mudar um pouquinho a pergunta. Como é que a igreja de Jesus está se sentindo hoje? Está se sentindo bem? Por que eu estou fazendo essa pergunta, irmãos? Porque todos os dias nós temos algumas batalhas na vida, né? Todos os dias nós enfrentamos algumas circunstâncias. E parece que nem sempre a gente está preparado para passar ou viver essas circunstâncias que faz parte da nossa vida. Isso faz parte da nossa vida. E o Senhor Jesus, Ele nunca vai nos isentar disso. E os textos sagrados também nos ensinam que, através das circunstâncias, das adversidades, das perseguições, das tribulações, dos momentos difíceis, é onde nós aprendemos a obedecer a Deus. Sabia disso? É onde nós aprendemos a obedecer a Deus. Quando criança, nós aprontávamos, fazíamos algumas coisas, nós éramos atribulados por chicotadas, cintadas, varadas, sentadas. Por quê? Fizemos algo que não agradou ao Pai. E aí vem a tribulação sobre a vida dos filhos. O que é? A correção. Que às vezes é doída, muito dolorida. Uma vez o meu pai me tentou me bater com uma câmara de ar de bicicleta. Eu adorei, porque não doía. Ele achou que estava doendo. Ai, 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 ai. Não estava doendo nada. Falei assim, espero que talvez que ele for me bater, ele pega essas câmaras de ar de bicicleta. Isso faz tempo já, muito tempo. E eu ficava fingindo que estava doendo. Só que com Deus não tem como fingir. Não tem como fingir. Então vem essas tribulações. E em cima dessas tribulações, dessas correções, é que nós aprendemos a obedecer a Deus. Nós aprendemos a obedecer ao Senhor. Amém, queridos? Amém ou não é amém? O que acontece?
A Bíblia nos diz que antes da fundação do mundo, Deus, Ele nos escolheu. Amém ou não é amém? Então vou repetir para você dar um glória a Deus aí. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Não é fácil falar isso? E quantas vezes nós já ouvimos que Ele nos elegeu, que Ele nos escolheu. Mas aí demora um tempo para a gente entender esse nos escolheu. Por que demora tempo, um pouco de tempo para isso entrar lá no nosso interior? Porque quando se fala Ele nos escolheu, é tão fácil, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu. Mas a condição que nós estávamos não era fácil. Você não escolhe amar ninguém, irmãos, pela condição que ela se encontra. Porque se nós escolhêssemos amar pessoas nas condições que elas se encontram, talvez você não suportaria. Nós não suportaríamos os defeitos e as falhas delas. Nós não suportaríamos as teimosias. Hoje nós temos fraquezas com a teimosia. Hoje nós ficamos bravos, furiosos com pessoas teimosas. Então talvez o amor que tem que estar em nosso coração, que é o amor de Deus, por isso que o amor de Deus é insuperável, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração, ou seja, Ele nos amou com tudo isso. Com tudo isso. Só que com tudo isso ainda Deus, Ele vai ter um limite. Deus tem uma ira com os filhos da desobediência, com os filhos da teimosia. Então, quando você se depara com uma pessoa teimosa, ele é tão difícil. Eu às vezes sou teimoso. E não é fácil você lidar com pessoas teimosas. Então, é por isso que um dia nós vamos prestar conta diante do Senhor. Acho que é Romanos 14 que fala que nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Nós vamos prestar conta das nossas teimosias. Nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos. Isso é muito sério, irmãos. Então, quando eu ouço essa palavra, Ele me elegeu, Ele me escolheu antes da fundação do mundo, a situação que eu estava, isso deve alegrar o meu coração, isso deve trazer um prazer dentro de mim, uma alegria dentro de mim, em saber que Deus me escolheu, mesmo antes de eu ser um crente, mesmo antes de eu ser um crente meia boca, Ele me escolheu com todas as minhas perfeições, e nós devemos estar com isso dentro do nosso coração muito forte, muito firme, porque é isso que me leva a estar mais e mais na presença dEle. Isso tem que entrar muito forte em nosso coração, no nosso entendimento. Porque por mais que um dia eu entreguei minha vida para Jesus, eu entendi que Ele me escolheu antes da fundação do mundo, antes dEle criar todas as coisas, na eternidade Ele já havia me chamado, Ele já havia te chamado na eternidade. Ele me chamou antes de você conhecer Ele, porque na eternidade Ele viu você atendendo um chamado e se entregou a Jesus. E aí você vem para Jesus, algumas coisas ainda permanecem, coisas que não é muito legal, ou vou falar mais bonito, coisas que ainda não são muito legais, que ainda persiste em permanecer engunhado na nossa carne, na nossa natureza caída, que parece que é tão difícil eu se despir dela, tirar ela, se despojar delas, mesmo tendo Jesus. Então, se a minha salvação dependesse disso, nós estaríamos perdidos. Mas graças a Deus que Ele nos escolheu antes de todas as coisas. Ele me escolheu antes de eu saber que Ele seria o meu Senhor e o meu Deus. Ele me escolheu antes de eu saber que Ele seria o meu Salvador, o meu Rei, a minha vida, o nosso tudo, vamos dizer assim. Então, quando isso está latente no meu coração, na minha mente, irmãos, tudo se torna diferente. Eu vou ter mais vontade de servir, eu vou ter mais vontade de estar disponível a Ele, em tudo que eu vou fazer. Tem gente aqui ainda?
Então Ele nos chamou antes de todas as coisas serem criadas. Ou seja, Ele nos separou. Diga assim comigo: Deus me separou. No meio de tanta coisa ruim, Ele foi lá e pegou um negócio ruim e separou para Ele. Porque Ele não separou você, Ele não me separou porque eu era uma pessoa bacana, legal, boa. No meio de tanta coisa ruim, eu estava no meio, mas Ele chegou no meio dessas coisas ruins, foi lá e me pegou um ruim e me colocou do lado, me chamou, me separou daquilo ali. Porque no meio dessas coisas ruins, estava um ruim que acreditou na palavra dEle, na verdade dEle, pela fé nele. Quando ouviu o Evangelho, acreditou. Então ele pegou, ele viu que aquela coisa ruim, ouviu o chamado dele e o aceitou. E então ele pega aquilo e coloca do lado, separou para ele. Não é gostoso saber disso? É gostoso ou não é gostoso? Isso é maravilhoso. Por isso que Cristo lá na frente, Paulo vai dizer lá na frente, que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Agora que eu sou de Cristo, eu tenho que ter uma vida santa. Santo não tem nada a ver com santificação, que eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Santo, uma vida santa, está falando de conduta. Não que conduta te dá a salvação, mas de conduta. Então desenvolva a sua salvação agora como uma pessoa santa. Não seja caloteiro, não seja mentiroso. Se dê bem com as pessoas. Isso é desenvolver, porque se você tiver uma má conduta, as pessoas vão olhar para você como um crente, como um filho de Deus, como uma pessoa que vai para a igreja ou não. Mas essa conduta não me dá salvação. Eu tenho que ter uma vida santa diante de Deus e dos homens. Eu tenho que ter sinceridade no meu coração. Amém, queridos? Amém ou amém? Porque, irmãos, dependendo da sua atitude com qualquer pessoa dentro da igreja, muitas pessoas já chegaram, pessoas que saíram daqui da igreja por causa de outras pessoas que tiveram atitudes ruins, que no ver dela não foi legal o que ela fez, que no ver dela, por ser um crente, não deveria ter feito o que fez. A conduta dela não foi bacana. Sabe o que acontece com a gente? Nós nunca estamos dispostos a perder nada. Por mais simples que seja, você nunca está disposto a perder nada. E aí se alguém tocar naquilo que você não está disposto a perder. Como será a minha vida santa? Como será a minha conduta? E mesmo assim Deus nos chamou. Mesmo assim Deus me chamou. Olha que bacana isso. Tem gente aqui ainda? Então Ele nos separou. Então nós nos tornamos agora um povo exclusivo dEle. Nós não sabemos disso? Sabemos ou não sabemos? Sabemos ou não sabemos? Nós somos um povo exclusivo dEle, selecionado só para Ele. Sabemos ou não sabemos isso? Mas qual é o entendimento de tudo isso aqui? Como é que Deus pode pegar um negócio ruim e transformar em exclusividade para Ele? Você consegue entender um negócio desse, igreja? Oh, Jesus amado. Exclusivos do Senhor. O que eu merecia para ser exclusivo dele? O que você merecia? Traz a sua mente para aqui, para dentro da igreja aqui agora, para dentro desse lugar. Traz a sua mente. O que você merecia para ser exclusivo dele? O que eu merecia para ser exclusivo dele? Diga assim para o seu irmão: você não foi escolhido pelas suas qualidades.
Pergunta para sua esposa, né, pastor Osmar? Pergunta para sua esposa, fala assim: quais as qualidades que você vê em mim? Minha esposa, minha amada, quais qualidades que você vê em mim? E você pergunta, eu falei da esposa, né? Agora a esposa pergunta para o marido, né? Não estou precisando para você fazer isso agora não. Deixa para o terceiro domingo do mês. E você, meu amado, quais qualidades que você vê em mim? Nós sabemos que você vai ter dificuldade de ver as qualidades. E as qualidades não vai passar às vezes de 3. Se bem que o Zamba e a Sandra arrebentou aqui no terceiro domingo, né? 5 qualidades, né? Quebrou tudo aquele dia, hein, Zamba? Espero que essas qualidades realmente estejam valendo. Exclusivo. Quem sou eu para ser exclusivo, se não for o amor e a misericórdia dele? Nós não fomos escolhidos pelas nossas qualidades. Por isso que o texto vai dizer assim, ó, que ele chama e nos capacita. Nesse sentido. Às vezes as pessoas falam assim: eu não sou intelectual, não sei falar bem. Mas Deus pega essas pessoas que se acham insignificantes e transforma elas em grandes pregadores, em grandes evangelistas, em grandes missionários. Eu esqueci o nome da canção que vocês cantaram aqui, não sei se foi a segunda canção. Tem gente aqui ainda? O que nós aprendemos dentro da palavra de Deus? Que mesmo com limitações, nós somos, mesmo com limitações, nós somos alcançados pelo seu amor infinito. Mesmo com as nossas limitações, você foi alcançado. Irmãos, quando eu ouço essas coisas assim, eu falo: meu Deus, puxa vida, Jesus. Quando eu ouço essas coisas, eu me reduzo a nada, me reduzo a pó. Lembra que eu já disse aqui que a única coisa boa que está dentro de nós é o Espírito Santo e o amor dele? Sem o amor de Deus, irmãos, nós não somos nada. Sem o Espírito de Deus, nós não somos nada. Por isso que às vezes você prega, você ganha almas para Jesus, você canta, você faz as coisas dentro da igreja, você faz isso, faz aquilo, daqui a pouco você pisa na bola. Hoje você está cheio da unção, amanhã você passa por uma tentação, você passa por um momento que você joga fora. Joga tudo fora. Então a palavra do Senhor nos diz que Deus nos escolheu, nos elegeu, desde o ventre da nossa mãe. Ele já tinha nos separado, já tinha nos escolhido. E por meio da sua palavra Ele nos convocou. E olha aqui para mim, cabe a nós ouvirmos agora a sua voz e atendermos o seu chamado. Deus nos chamou para ser problemas. Deus não chamou a sua igreja para serem problemas. Deus chamou a sua igreja, assim como Ele deu a sua vida, para nós também darmos a nossa vida em oferta a Ele. Essa coisa aqui não é muito gostosa de ouvir, né? Quando se fala de nós oferecermos a nossa oferta a Deus em vida, não agrada muito os nossos ouvidos carnais. Por isso que um dia Ele disse para os discípulos: olha, por 3 vezes Jesus encontra eles dormindo, conseguiram orar por um momento lá, 3 vezes Jesus encontra eles dormindo, aí Jesus fala para eles: ó, vigia
Vigiai e orai, vigie e orai. A questão está mais na vigilância. Porque ele vai dizer assim, ó, a carne é fraca, o espírito está sempre pronto, ou o espírito está sempre pronto, mas a carne ela sempre vai ser fraca. Mas no espírito nós estamos sempre prontos. Eles não conseguiram por alguns instantes ali orar com Jesus. Por 3 vezes Jesus se retira enquanto eles... Vai lá orar, daqui a pouco volta eles dormindo aqui. Vai. Olha, vigia, daqui a pouco sai, volta, eles dormindo de novo. Olha, está dormindo de novo. Aí é claro que eu poderia aqui entrar numa, né? Abrir aqui trazer um descortinar. Olha, muita gente está dormindo espiritualmente, aquela coisa toda. Muita gente não está vigiando. Eu estava dizendo para minha esposa, vindo para cá, você paga um parque ecológico, você vê tudo quanto é tipo de gente caminhando, com tudo quanto é tipo de roupa. Eu disse assim para ela, será daqui... Eu fui meio... Eu falei, 5, não, vamos botar, daqui a 10 anos, como é que essas pessoas vão estar caminhando na rua? Principalmente no verão, fora do lugar de praia. Como é que elas vão estar caminhando? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque se for por causa da conduta, nós estamos tudo perdidos. E eu estava falando para minha esposa assim, hoje as roupas, assim, não é só uma questão de olhou, tira o olho. As roupas da academia hoje é terrível. Por isso que eu nem vou. Se eu for, vou procurar uma academia de homem. Apesar que homem está complicado hoje, você vai lá e está com umas roupinhas esquisitas também. Né? Você sabia que está saindo uma lei aí que o pastor não pode pregar mais do jeito que eu estou pregando? Sabia disso? O pastor vai ser proibido de pregar moralidade na igreja. Está saindo uma lei aí. O que você acha que vai acontecer com as igrejas? Fechar. E aonde nós vamos se reunir? Nas casas. Como é que as pessoas vão estar daqui 10 anos andando pelas ruas no verão? Aí eu vou ser obrigado a orar a Deus e falar assim, Senhor, não traga mais verão no Brasil. Traga pelo menos um frio de 2 graus. Não abaixo de 0, mas 2 graus de frio. Não, acho que 2 é muito, né? Vamos colocar 15. 15 já dá para andar encapotado, né? Vocês estão aqui ainda, gente? Eu sei que estou meio devagar na pregação hoje. Deuteronômio 14:2 diz assim: pois vocês são um povo escolhido pelo Senhor, nosso Deus. Uma mulher escolhida pelo Senhor, olha a conduta dela, ou um homem escolhido pelo Senhor, ela deve ir para a academia como? Hoje, para o mundo, dependendo da roupa que você vai na academia, eles vão chamar você de careta e cafona. O que é cafona mesmo, né? Pessoa sem noção. Como é que você vem para a academia com uma roupa dessa? Conduta. Santo. A Bíblia diz: fomos santificados no Senhor, como santos. Vou falar para vocês o que é santificação, essa santificação. Como uma pessoa santa, a conduta dela deve estar na academia. Fazendo caminhada, como deve ser a conduta de uma mulher e de um homem? Coisa simples. E a irmã está caminhando na rua, na academia, com aquela roupa que parece a roupa do diabo. Se o diabo usa esse tipo de roupa, né?
Eu nunca vi daquele jeito. O sangue de Jesus tem poder. E aí ela é uma pregadora. Ela é uma ministra do louvor. É um músico. Ou uma música. Como que as pessoas vão ver isso quando entrar nesse lugar? Em Coríntios, Paulo tratou muito sobre esse assunto. Escute isso. Paulo falou assim, olha, em relação à comida. Tem gente que é orgânico. Orgânico não. É orgânico, né? Não. Vegano, desculpa, orgânico. É orgânico da terra, tal, negócio natural, cara, pá. Vegetariano. E o vegetariano não pode se escandalizar com aqueles que é carnal, aqueles que comem carne, bovino, suíno, e nem o que é bovino e suíno, que come carne, deve se escandalizar com aqueles que são vegetarianos, porque todos são do Senhor. Só que Paulo vai dizer, quando eu olho para essas pessoas que é vegetariana, eu não posso chegar nela e dizer assim, para com essa bobeira, isso não é assim. Não, Paulo disse que você tem que respeitar a posição dela. A mesma coisa o vegetariano. Eu não como boi, pastor, porque o boizinho é a coisa mais linda no pasto, tadinho. Até isso Paulo fala. Porque a Bíblia diz que a verdade me liberta. Então, como que eu vou me comportar agora como uma pessoa santa, separada por Deus? Como vai ser minha conduta agora? Como que eu vou desenvolver essa salvação agora diante de Deus e dos homens? Agora, eu não posso olhar para uma pessoa e julgar aquilo que ela está fazendo, sendo que eu sou também um safado. Eu sempre gosto de dizer essa frase. E tem pessoas que pensam que sempre o pecado da outra é maior do que o dela. Não era nada disso que eu ia pregar. Não sei porquê. O mundo está assim. Só que também, quando deixamos de julgar, como que está sendo o meu comportamento agora? Eu posso fazer o que eu bem entender? Até pode. Mas o tribunal virá. Então, Deus nos escolheu, nos separou entre todos os povos da terra. Ele escolheu para serem somente dele. Em algumas traduções está assim: para serdes um tesouro pessoal dele. Irmão, Deus tem um tesouro. Qual o maior tesouro de Deus? A igreja. Pastor Murilo, o maior tesouro de Deus é a igreja. Você se vê como tesouro de Deus? E quando ele for até o tesouro dele, nessa riqueza dele, o que ele pode extrair dessa riqueza, desse tesouro dele? Que está ali, o que ele pode extrair, o que ele pode tirar dali, desse tesouro dele? O que ele pode extrair desse tesouro, irmãos? Aí quando a gente olha para a vida da igreja, para a nossa vida como igreja de Jesus, o negócio está meio bagunçado, o negócio está de qualquer jeito, o negócio está meio embolado, meio confuso. Só que Deus é assim, irmãos, quando Ele vai extrair algo do tesouro dele, Ele vai olhar e vai falar, esse negócio está estragando. Deixa eu dar uma lapidada aqui, deixa eu dar uma consertada, deixa eu dar uma polida aqui para ele voltar a brilhar. Tem uma canção que vocês cantou que fala do ouro aqui. Não fala?
Qual que é? Isso aí é o refrão? Isso é. Coloca essa para mim, essa canção. Sua presença é mais desejável. Coloca aí. Coloca aí essa partezinha. Irmãos, isso aqui é uma mensagem de consciência. Eu sou o tesouro dele. O que Deus encontra nesse tesouro? O que Deus encontra nesse tesouro, meu Deus do céu? Será que Ele encontra realmente um tesouro brilhante? Que está brilhando? Irmãos, quantas pessoas, quantos evangelistas, pastores, profetas, que profetizaram, falaram isso, entregou recado, fez isso, fez aquilo, hoje estão todos afastados. Outros levando uma vida que ele nunca desejou, e hoje estão levando vidas. Mas um dia vai voltar. Um dia volta como filho. Ainda vai ter uma festa. Diga para o irmão assim, para o seu lado, ainda vai ter uma festa, irmão. Tua presença, volta um pouquinho, deixa eu ver um negócio aí. Maravilhoso, admirável, tão sublime e glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Tem mais alguma coisa? Melhor que a vida é o teu amor. Mais alguma coisa? Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti. Mas ele fala, sua presença é a mais desejável. Tem que brilhar mais do que o ouro. Tesouro. Será que nós estamos brilhando tanto assim? Ou tem alguma coisa ofuscando aí? Quanto mais eu desejo dele, quanto mais eu quero ele, mais desejo, mais desejo, mais desejo, mais brilho, mais desejo, mais brilho, mais desejo, mais brilho. Eu estava em casa assim, meditando, olhando algumas coisas na rede social. Aí veio aquela voz dentro de mim assim: viu? Em vez de você perder alguns minutos na hora do seu almoço, em alguns momentos passando vídeo, vendo algumas coisas, por que você não tira esse tempo lendo um pouquinho mais a palavra? Assim, lá dentro, assim, ó. Você pega o prato de comida, não é mais televisão, agora é celular, rede social. E aí eu perdi tempos preciosos. Talvez em colocar um louvor ali na hora do almoço, em alguns momentos que a gente tem ali para perdendo momentos preciosos de ler ali um capítulo, meio capítulo, sei lá, 3, 4, 5 versículos da Bíblia, aquilo, se alimentando daquilo ali. Quando vai deitar, cansou, colocou lá, vai dormir. Tem gente aqui ainda? Não tô aqui, isso aqui é só para a gente meditar, isso serve para todos nós, amém ou não é amém? Então aí as pessoas, elas têm dificuldade, às vezes aí também, eu vou até partir para a equipe de louvor, aí a equipe de louvor tem dificuldade em fazer hinos novos, eles mesmos fazerem. Qualquer um da equipe de louvor aqui, se eles começarem a orar assim: Senhor, me dê uma canção, dentro da tua palavra aqui, Deus vai dar. Mas a gente está disposto a pagar um preço, e no nosso momento de almoço, um pouquinho de lazer, ele tirar um tempo para ficar lendo ali um pouquinho a palavra, orando nesse sentido: Senhor, me dá uma canção, me dá uma canção. Até numa pregação, eu estou pregando aqui, você pode fazer uma canção dentro da pregação que eu estou fazendo.
Tem gente aqui ainda, meu Deus do céu? Aleluia. Nós somos tesouros do Senhor. Ele nos separou, exclusivo dele, tesouro, meu Deus do céu. Jardim, ó, tesouro, jardim. Perfume. Somos tesouro, jardim e perfumes. E temos que exalar um cheiro de vida. Ou nós estamos exalando um cheiro de arrogância, de teimosia, de engano, exalando um cheiro de desobediência, cheiros de incerteza, cheiro até de morte. Coloca para mim Gálatas 3:29, Vitória. Por que eu estou falando isso? Porque Deus, ele dirigiu isso mais a Israel, ao povo judeu na época. E aí vem Paulo, lá em Colossenses 3:29, ele vai dizer assim, olha, 3:29. E se sois de Cristo, quem é de Cristo aqui? Vamos ver. Vamos ver, levanta a mão quem é de Cristo aqui, vamos ver. Se sois de Cristo, então sois descendência. Está vendo? Se sois de Cristo, sois descendências ou descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Olha só que coisa, irmãos. Pela fé nós nos tornamos povo de Deus por causa de Abraão. Aí Isaías vai dizer que um povo que não era povo se tornou povo de Deus. Os gentios estavam fora dessas coisas. Aí vem Jesus e diz assim, olha, tira as primeiras coisas e coloca a segunda, que é maior do que as primeiras. Porque ele está dizendo, tira os sacrifícios de animal que não servem para nada e se estabeleça o segundo, que é o sacrifício de Cristo, é aonde Ele nos santificou. Ou seja, o que é a santificação? Oferta do corpo de Jesus para que nós nos tornássemos santos dele. Somos santificados nele. A oferta que foi ele, o corpo dele, nos tirou o pecado, nos livrou do pecado e da morte, e nos fez santos, separados para eles, através da sua santificação. Está vendo aí? Olha o tesouro aqui. E tesouro tem que brilhar, ouro tem que brilhar. Quanto mais processo de purificação, mais brilho. E é assim, irmãos, e às vezes parece que a gente está dormindo. Quando eu vou falar com as pessoas, com os irmãos, eu fico orando. Porque no fundo eu sei um pouco o comportamento e o gênero e o jeito das pessoas. Eu digo, Deus, como que eu vou falar? Como que eu vou tratar? Como que eu vou conversar? E o medo, não eu vou falar medo, e a preocupação. E às vezes, irmãos, você fala a verdade crua, como é que fala? Aquela frase, a crua e nua e crua, né? E a cabeça das pessoas, elas estão tão cauterizadas que a verdade não entra. E as pessoas se sentem ofendidas com a verdade. Eu estou para conversar com um casal, talvez hoje ainda. Nem estão aqui. Para ver se está fazendo o que eu pedi para fazer. Se não tiver, eu vou ter que puxar as orelhas. Algo que é bom.
Tem gente aqui ainda? Coloca João 15:19. Tudo isso é para fazer você brilhar, irmão. Tudo isso é para fazer a gente brilhar. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Ó, aonde nós estamos? Qual é o seu comportamento que o mundo gosta? Aonde você está? Se você falar alguma coisa em relação ao Altíssimo, a Deus, você será bem aceito? Vai ser bem atendido? Vai ser ouvido? Ou se você fizer o que o mundo gosta? Se vocês pertencem ao mundo, ele amaria. Se vocês pertencessem ao mundo, eles amariam. Como se vocês fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo. Amém, irmãos? Amém ou não é amém? Esse mundo de orgia, de pecado, esse mundo de coisas que você sabe o que é, que não te convém. Se nós fôssemos dele, o mundo amaria. Todavia, vocês não são do mundo, mas Jesus vai dizer assim, ó, eu escolhi vocês. Porque eu escolhi vocês, o mundo não gostou. Porque eu escolhi vocês, o diabo não gostou. O inimigo não gostou porque eu escolhi vocês. É como se o diabo olhasse para você e para mim e falasse assim, poxa, esse cara era uma peça fundamental para mim. O diabo um dia olhou e falou assim, poxa, esse cara seria fundamental para mim. Eu deixei ele 2 vezes embriagado, bêbado. Eu ia bagunçar a vida dele. Irmão, já pedi tanto perdão para Deus das coisas que eu já fiz nessa vida. Parece que não, né? Você olha para mim, nossa, pastor, é tão bonitinho, tão santinho. Eu não sei com quem que eu estava falando essa semana. Eu era jovem. Só para vocês verem. E às vezes tem crente que faz isso, hein? Não se converteu direito. Na hora do intervalo do almoço, eu ia saía da firma para almoçar. Aí nós descansávamos, nós íamos era uma mercearia, mais ou menos isso. Olha o que a gente fazia. Sabe aquelas paçoca grandona? Aquelas bolachas Wave. A gente ia lá. E eu e o outro amigo meu, foi padrinho de casamento nosso depois, pegava a bolacha Wave. Pegava 2. E mostrava assim para a japonesa. Silvia, ó, peguei, marca aí. E ia embora, sem nenhum constrangimento, e comia as 2 bolachas roubadas. As paçoquinhas era a mesma coisa, olha, marca aí. Ela nem olhava para a gente. Confiava nos safados. Quando eu me converti, irmãos, meu Deus do céu. E para mim ter coragem de falar isso para Deus, fora outras coisas, e para mim falar isso para Deus, você vê quando as pessoas confiam em você, o que você faz com elas, e o que a gente faz com elas. Eu nunca mais vi ela, mas se eu encontrasse essa mulher, não sei se ela já faleceu, mas se eu encontrasse, eu passei lá, não tinha, mas eu não passava, eu não tinha coragem de entrar. Falei, mas um dia eu vou entrar. No fim, acho que não deu mais tempo, fechou tudo lá. Mas hoje, se eu encontrasse ela, eu ia pedir perdão para ela.
E olha lá se eu não pagaria hoje o que eu roubei dela com juros e correção monetária. Toma aqui 3.000 para você. Sacrificaria os 3.000, mas pagava a ela. Falava, de tudo que eu fiz pela sua vida, mas eu não encontrei mais. Maturidade. Ó, não pense em você que quando Deus te amadurecer mais, você não vai fazer o que você tem que fazer o correto. Quanto mais amadurecimento, você aprende mais, amadurece mais, e você vai tomar as atitudes corretas. Amém ou não é amém? Diga graças a Deus, diga maravilha. Então, por eu me tornar assim, o mundo me odeia. Mas por que ele me odeia? Porque ele me escolheu para viver uma vida diferente. Para viver uma vida diferente. E quando ele nos separou, ele também nos ungiu. 1 João 2,20. Eu já preguei alguma coisa há um tempo atrás a respeito disso. Ele nos santificou pela sua oferta do seu corpo, nos separou e ele nos ungiu como santos. Ele diz, e vós tendes a unção do santo. Quem é o santo? Jesus. Nós temos a unção do santo, e sabeis todas as coisas. 1 João 2,20. Ou seja, ele nos ungiu, ou seja, ele nos levantou. Nós estamos caídos, derrotados, fracassados, no fundo do poço, mas ele veio lá e nos ungiu. Ele nos levantou, nos trouxe de volta. Foi isso que ele fez. Nos ungiu. Ungir significado levantado para fazer algo. A palavra parece marchar, não é de marchar, é marchar. Significa levantou, ungiu, ou seja, puxou, trouxe você. Tem gente aqui ainda? Messias quer dizer puxado, levantado. Ele foi levantado para te puxar também, para nos puxar também. Já estou terminando. Então Jesus foi levantado para tirar alguém como você, como eu, que estava dentro do buraco, condenado para sempre. Tem gente aqui, irmãos? É uma palavra para a gente não gritar muito, né? Aleluia. E quando Jesus nos chamou, irmãos, Ele te chamou e te colocou o Espírito Santo dentro de você. Eu quero que você ouça isso de novo. E quando Ele colocou o Espírito Santo dentro de você, dentro de nós, Ele nos trouxe para uma outra dimensão de vida. Qual a dimensão de vida que você está vivendo? Um dia eu até falei, não precisa ficar com vergonha, não, mas um dia estava lá os irmãozinhos do louvor dos músicos aqui, ali conversando, eu falei, cuidado, o exagero de vocês, hein? Eu falei para eles, cuidado, o exagero de brincadeiras, cuidado, na frente de pessoas que não têm Jesus, isso é um perigo. Entre vocês, nós vamos lá, mas cuidado para não ter essas brincadeiras, essas coisas, exagero na frente de pessoas que não tem nada a ver com Jesus ainda. Podemos brincar entre nós, mas cuidado, fora, cuidado. E às vezes está entre nós, tem que tomar cuidado ainda. E aí a gente fala assim, se eu fico sabendo que tem os julgadores, eu tenho que respeitá-los. É difícil, não é? Mas é a pura realidade. Aleluia. Então o Senhor nos trouxe para uma outra dimensão, Ele te puxou de uma outra dimensão e te encheu de poder, para que você também venha fazer isso com outras pessoas. Em qualquer ambiente que você estiver, o seu coração tem que ser outro. Tem que ser outro. Aleluia. Então, dessa maneira, irmãos, o Senhor nos separou para Ele, e através da ação contínua do Seu Espírito Santo,
em nós. Ele nos operou, Ele operou em nós a nossa santificação. Vamos ler um versículo que você conhece já há bastante tempo. Hebreus 12, 14. Ele diz assim, ó: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue a paz com todos, a qual, sem esta oferta de sacrifício, essa santificação que tirou o pecado, que me livrou do pecado, ninguém virá a Deus. Ele se santificou por nós, Ele se ofereceu por nós, Ele se ofertou por nós. E se eu não entender isso, eu não vou poder ver ao Senhor. Nós fomos santificados nele. Por isso nos tornamos santos através da santificação dele. Nos tornamos santos porque ele se ofereceu por nós, ele se entregou por nós, trazendo santificação a nós. Santidade é conduta, santificação é se ofertar. Agora que eu sou crente, eu tenho que ter uma vida de santificação. Como que eu vou andar? Entendendo que isso me livrou do pecado. Ou melhor, santidade. Que isso me levou a ter uma vida assim. Tem gente aqui ainda? Olha aqui Hebreus 10, 10. Então essa santificação não tem nada a ver com comportamento. Hebreus 10, 10 para a gente finalizar. Ele vai dizer assim, olha: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Por meio do quê? Do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Está vendo aí? O corpo dele foi oferecido, santificado, para que nós pudéssemos se tornar santos nele. Como que eu vou caminhar daqui para frente agora? Como santos do Senhor. Você está vendo, irmãos, porque ele não pode ser condenado mais? Ele já nos santificou no seu corpo. Então tudo que eu for fazer, eu tenho que entender que eu já fui santificado nele. Ele ofereceu a oferta maior. Deus ofereceu sua oferta maior por nós, para nos livrar do pecado, para tirar o pecado que tão de perto nos rodeia, que tão de perto está ali. Que você saia daqui nessa manhã, que nós vamos sair daqui nessa manhã um pouco diferente. Viu? Não se julgue condenado. Só pensa assim, ó: eu tenho que viver uma vida de crente. Ontem mesmo, lá ajudando um vizinho meu lá, eles mesmo vão abrindo as brechas para que eu fale. Solta alguns palavrões, mas não tem problema. Eu falei assim para eles: pode deixar que eu vou levar vocês para a igreja um dia. Então santificação não é santidade, irmão. Santidade está ligado a comportamento, santificação está ligada à oferta. Ele se ofereceu, ele nos santificou. Nós só temos que nos evitar das aparências do mal. Mas independente disso, ele nos escolheu para brilhar.
sermos dele. Então, ó, nós estamos vendo aqui um monte de pepita de ouro. Amém? Amém? Estou vendo aqui um monte de pepita de umas pepitinhas menor, outras pepitas maior, mas todas elas brilhando. Ah, detalhe, as pepitas de ouro, elas precisam passar pelo fogo para ter mais purificação. Porque as pepitas, quando elas passam pelo fogo, ela vai desmanchar aquele formato dela. É toda defeituosa. Quando você acha uma pepita, não é defeituosa? Lembra aquela pepita que acharam lá na Amazonas? Não sei quantos quilos de ouro. Roubaram a bicha. Passaram a mão na pepitona. Só que os jornais não passam isso. As ONG, ó, mandaram para a França. Ó, bichona desse tamanho assim, enorme. Então as pepitas vão ser desmanchadas pelo fogo e vai criar o formato que Deus quer. Assim como o barro, o vaso. Para você brilhar. Toca no seu irmão e diga assim: você nasceu para brilhar, irmão. Sabe aqueles programas de música, The Voice, aquelas coisas? As pessoas dizem assim: olha, você nasceu para brilhar. Eu falo assim: mentira, mentira, foi eu que nasci para brilhar. Você nasceu para brilhar. Nós nascemos para brilhar. Não é com o sucesso do mundo, não. É para chegar naquele dia, quando Jesus olhar para nós: muito bem, servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. É isso que eu quero ouvir dele, irmãos. Servo justo e fiel, foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. Eu já disse aqui uma vez, que esse muito, por mais dinheiro que você injete na obra, por mais dinheiro que você dê, por mais oferta milionária que você der, a Bíblia diz que você foi fiel no pouco. Dá para entender esse Deus? Se você der 10 milhões, aleluia, amanhã a igreja está pronta. Se você dá 10 milhões de oferta, Jesus fala assim: você foi fiel nesse pouco de 10 milhões, no muito eu vou te colocar. Você vê que para Deus aqui nesse mundo não é nada? Para nós achamos que é muito dinheiro, não é? Alguém um dia vai dar 10 milhões aqui de oferta? Você fala assim: pastor, você está doido. Vai que você joga na Mega Sena e ganha. Aleluia. Jesus vai falar isso de pouco, irmão. Pouco. Não é o valor, não é a quantidade, é a disponibilidade do coração. É um coração disponível a fazer. Amém? Vamos colocar em pé? Aleluia. Um dia Jesus falou assim, ó, lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Ele vai dizer assim: a igreja de Deus, que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, ó, aos santificados em Cristo. Está vendo? Chamados santos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E eu, irmãos, não os pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Ó, o mesmo pessoal que ele chama de santo, ele chama eles de carnais e meninos. Conduta. O que Paulo está dizendo? Vocês não cresceram em nada. A conduta de vocês está tudo lascado. Ele chama eles de santo, mas lá embaixo ele fala, ó, não pude falar com as coisas espirituais, porque vocês são meninos, vocês são carnais. Tem santos carnais? Tem. Tem santos que é menino? Tem, precisa crescer. Mas são santificados.
pela oferta que Deus ofereceu pela nossa vida. Então é aí que nós temos que desenvolver a nossa salvação como santos. Mas se continuarmos meninos, carnais, eu posso ser santo, mas não suportar as coisas espirituais. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa manhã, te agradecendo por esse momento, meditação da Tua Palavra. Que todos continuem tendo um bom dia na Tua presença, refletindo em tudo isso. Obrigado, Deus, porque isso está sendo gravado. E nós possamos rever novamente, ó Deus, que tudo aquilo que nós ouvimos e anotarmos, alimentarmos, remoermos, Senhor, remunar tudo isso, o que ouvimos da Tua Palavra e aquilo que nós continuaremos ouvindo, para o crescimento deste povo, Deus, dessa igreja amada, desses irmãos amados, ó Deus, em nome de Jesus, que procura fazer tudo com amor, com carinho, com maior dedicação, ó Deus, porque amam o Senhor, porque fomos separados, Senhor, fomos separados, ó Deus, para a glória do Teu nome. Somos o Teu tesouro, Senhor, e precisamos brilhar como o tesouro do Senhor. Te agradecemos porque em alguns momentos o Senhor nos pule, o Senhor tira tudo aquilo que está embaçado em nossa vida, Deus, para que possamos voltar a brilhar. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, nós te agradecemos. Amém e amém. Diga graças a Deus. Diga maravilha, Jesus. Aleluia.